Caros amigos, irmãos de Ideal Espírita, boa noite. É com uma enorme alegria que estamos aqui pela primeira vez e esperamos, com as boas emanações de vocês, realizarmos um bom trabalho para termos a honra de aqui retornar. Essa noite, então, não vamos abusar do tempo. Então vamos nos limitar a argumentos rápidos e profundos, abordando apenas os aspectos fundamentais da temática, sendo assim brevíssimo na exposição de cada ideia. Que essa noite versará então sobre o sofrimento, se ele é ou não uma expressão do amor de Deus. Essa palestra é a primeira de uma série de 4 palestras baseada no livro Plenitude, da Joana de Ângeles, que ele é o terceiro de sua série psicológica, que tem ao todo 17 livros, e ela faz uma ponte entre a psicologia acadêmica, a psicologia transpessoal e a psicologia espírita. Depois, se alguém quiser, eu posso enviar todo o tema por e-mail, então não há necessidade de anotar. Em outra obra da série psicológica, a nona, O Amor, Imbatível Amor, ela diz assim, que o amor é a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida em que se reparte. Mais se agiganta na razão que mais se doa. Fixa-se com mais poder quanto mais se irradia. Nunca perece porque não se entibia, nem se enfraquece, desde que o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. Então, em linguagem poética, muito bela, ela diz várias coisas. Que o amor, Deus, foi o que criou e mantém esse universo. E aonde quer que expressemos a nossa observação, onde quer que observemos, veremos expressões do amor de Deus, sem exceção. Porque se houvesse uma única falha em sua obra, uma única imperfeição, Deus já não seria Deus. Tá? Esta foto é uma foto bem famosa na internet, mas jornalista ganhando os principais prêmios. A criança estava perecendo, né, e o abuso esperando ela desencarnar. Vocês conseguem imaginar. Pergunto, essa criança, esse espírito ali passou por uma expressão de amor? Assim é sim, assim é não, pessoal. Se essa criança não passou por uma expressão de amor nessa expiação, o que a doutrina espírita diz, e obras de relevância moral como essa, Plenitude, estão equivocados, estão errados. Então, pensarmos sobre essas questões é o que Joana de Ângeles propõe nesta obra. Ou será ainda que essa criança sofreu uma punição? Mas se Deus é um Deus que pune, já não é Deus. Só é possível analisarmos o sofrimento tendo por base um Deus justo e bom de amor, com base na reencarnação. Sem a reencarnação é impossível explicar, principalmente sofrimento em crianças. Alguns recorrem à Bíblia, está lá, nós pagamos até a 3ª ou 4ª geração da família. Então meu tataravô fez algo e eu sou preso hoje? Há justiça nisso? De novo, pessoal. Sim, não. Como não faz luz a razão, não conforta por consequência o coração. É nós, o próprio Espírito, que retornamos na 3ª ou 4ª geração da nossa família para ressarcir os débitos do passado. Tá? Então, com base na reencarnação, as coisas se fazem explicáveis, pensáveis. E diz ela assim, a dor não é uma punição, antes, revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. Quando estamos em dor, nós mais reflexionamos e, por consequência, nos desenvolvemos. Diz André Luiz, o Missionários da Luz, que na dor, em poucos dias se efetuam realizações sublimes de espiritualização que há anos redundavam inúteis, que sofrendo nós somos mais dóceis, mais humanos. Cada um de nós tem um anjo da guarda, amigos espirituais, mentores que nos querem bem e estão constantemente a nos intuir, a querer o nosso bem, nos auxiliar. O chamado sempre vem de lá para cá. Nós nunca damos bola. Na maioria das vezes, pelo menos. E qual é a primeira coisa que fazemos quando nos chega uma grande dor, um sofrimento? Qual é? Ai, meu Deus.
Então a gente responde daqui para lá, atende a ligação. Entramos em sintonia e às vezes, uma grande dor, crescemos muito mais em pouco tempo, em poucos dias, que às vezes anos. Sem reflexão através da dor. Tá? É como o futebol, qual é o time que normalmente vai rever técnico, trocar jogador, isso, aquilo? É o time que normalmente vem sofrendo a derrota. Em que usa essas derrotas como uma oportunidade de mudar de crescimento. Tem uma historinha que conta assim. Havia 2 senhores, cada um com um vasto quintal, e ambos resolveram semear um pomar. O vizinho da direita, muito zeloso, plantou ali as sementes, ia lá constantemente regava, botava adubo, elas cresceram, colocou estaca nelas, e o vizinho ao lado botou as sementinhas e deixou ali. De quando em quando ela dava uma regadinha nas plantas. O vizinho, esse zeloso, olhava assim, que vizinho preguiçoso que eu tenho, relaxado, não cuida. Então, o tempo passa. Anos mais tarde, uma forte tempestade visita aquela cidade. Depois dela, o vizinho zeloso, cuidadoso, sai para fora para ver os estragos. Praticamente todo o seu pomar derrubado ao chão. Ele, curioso, então, estica o pescoço, olha para o vizinho. Uma que outra árvore caída. Apenas alguns galhos quebrados. Então que ele tem o estalo. Que enquanto ele mimava as suas plantinhas, elas não aprofundavam as raízes para buscar o nutriente que faltava. Enquanto que as do vizinho, sofrendo a escassez do alimento, se obrigaram a buscar mais no fundo, se fortalecendo. Sem estaquinha ainda, tornaram o caule mais rígido. Assim então, sendo mais forte para suportar os vendavais da vida. Então eis a dor, o sofrimento, a escassez, como o serviço da vida, a serviço dela própria. Então há em tudo uma função de ser. E diz ela, o espírito necessita lapidar as arestas que lhe encobrem a luminosidade, e para tal, o sofrimento se apresenta como ocorrência normal, que o conhecimento e a força de vontade conseguem conduzir com equilíbrio, alcançando a finalidade sublime a que se encontra destinado. Nós somos quase um diamante bruto, envolto pelo barro, pelo cascalho. Agora, esse diamante, para poder brilhar, ele precisa sofrer a lapidação. E essa lapidação em nós causa dor, gera sofrimento. Mas aqui Joana de Ângeles se refere às ocorrências normais do dia a dia. Por exemplo, acordar todo dia cedo, principalmente no inverno gaúcho, para a escola e trabalhar, não deixa de ser um sofrimento. Ou alguém gosta todo dia de levantar cedinho da cama quentinha. Né? Mas o próprio trabalho faz a pessoa desenvolver habilidades, a paciência, a qualidade, inteligência, que leva a nós crescermos em virtudes, em crescermos espiritualmente. A própria velhice do corpo, pelo desgaste orgânico que gera, pode causar dor e levar ao sofrimento. Mas há ainda assim uma função útil, que já faz a pessoa pensar na vida depois da vida. As próprias doenças mais amenas, uma gripe, um resfriado, faz a pessoa fazer o que ela não faz há um bom tempo, parar um pouco. Então há em tudo, pessoal, até pelas menores dores, as dificuldades, o próprio trabalho em si, uma finalidade útil, que cabe a nós lermos, entendermos o porquê ela se apresenta. Tá? Diz Gabriel Delany, no livro A Revolução Anímica, uma frase bem legal, ele diz assim: a luta pela vida, por mais impiedosa nos pareça, é o meio único, natural e lógico para obrigar a alma infantil a manifestar as suas faculdades latentes, assim como o sofrimento é indispensável ao progresso espiritual. Alma infantil. Nós ainda nos encontramos no jardim de infância da evolução. Como diz em O Livro dos Espíritos, somos criados simples e... Ah, vocês estudam aqui. Simples e ignorantes, obrigado. Quais uma semente que é simples, mas que guarda o potencial do vir a ser uma árvore frondosa, uma flor perfumada. Mas esta semente, para poder germinar, ela precisa ser colocada, enterrada no solo, para que, sofrendo a pressão dele, sozinho, na solidão, na umidade, através do seu fototropismo, que é a questão inata, imanente de buscar a luz, ela cresça, germine.
assim também nós reencarnamos em mundos ainda primitivos como este. Para quê? Sofrendo a pressão externa da cultura, da sociedade, da própria família, as nossas próprias dificuldades, através do nosso deutropismo, que é a questão inata de buscarmos a Deus, crescermos para Ele. Tá? Diz ele ainda, a luta pela vida. Alguns sociólogos, analisando as guerras, eles viram que, durante elas, há um grande desenvolvimento tecnológico das nações. Porque o conflito faz com que as nações busquem tecnologia para vencer o conflito. Então, eles concluíram que a guerra, o conflito em si, faz com que a nação cresça. Alguns outros sociólogos, em uma análise mais profunda, viram que não é o conflito, a guerra em si, que faz com que a nação cresça, mas a cooperação interna entre seus membros, pesquisadores, cientistas, para vencer o conflito, a guerra, que faz com que a nação cresça. A própria internet foi um mecanismo criado para disparar bomba atômica à distância. O conhecimento já estava ali em potencial, mas precisou do conflito para que ele se materializasse. O que isso vale para nós? Não é o sofrimento, o conflito, a guerra externa em si que faz com que nós cresçamos, mas a cooperação interna entre habilidades, qualidades, virtudes, para vencermos o sofrimento que faz com que nós cresçamos. Então o sofrimento, ele não é necessário para a evolução, mas ele é útil se bem aproveitado. Pega uma criança, mima ela desde pequena, faz só as vontades dela, não deixa ela sofrer nada. Vai virar um psicopata depois. Pega esta mesma criança, deixa ela passar pelas dificuldades naturais, óbvio, dando apoio, mas deixa ela passar pelas dificuldades. Ela amadurece muito mais rápido. E tem muito mais chance de depois ser feliz e fazer o seu entorno feliz também. Tá? E Joana de Ângeles, nesta obra, ela faz uma análise de Buda. E Buda, segundo ela, diz que são 3 formas pelas quais o sofrimento se apresenta. A primeira, o sofrimento do sofrimento. A segunda, o sofrimento da impermanência. E a terceira, o sofrimento resultante dos condicionamentos. O primeiro, o sofrimento do sofrimento é resultado das aflições que ele mesmo proporciona. É como uma doença e resultado dela. São doenças que geram doenças. Exemplo, o ódio, o rancor, o ciúme, a mágoa, a inveja, são todas dores da alma, doenças da alma, que vão gerar tensões físicas e psíquicas, criando doenças em nós. Então é sofrimento gerando mais sofrimento. O contrário também é verdade. A pessoa pode ter alguma dificuldade na vida, financeira, familiar, física também, e ficar com ódio de Deus, com mágoa da vida, e agravar as próprias dificuldades. Então é sofrimento gerando e atraindo mais sofrimento pela nossa rebeldia. Tá? A segunda, o sofrimento da impermanência, que decorre da forma incorreta pela qual a vida é encarada. Se eu encaro a vida de forma incorreta, ou seja, vendo meramente o lado material, que a finalidade da vida está nas coisas materiais, eu sofro. Porque todo prazer material, ele é impermanente. Ele agrada, mas logo passa. Às vezes deixa uma frustração maior ainda. Por exemplo, a pessoa se esforça, trabalha, faz hora extra como carro novo, 0. Sai de carro novo, fica até mais bonito no início, né? Mas depois volta o mesmo vazio. Ou como investiu demais e não compensou quanto gostaria, às vezes o vazio é maior ainda. Qual é a solução? Outro carro 0, uma casa na praia, por aí vai e nunca acaba. Nós devemos sim lutar pelo prazer, pelo conforto material, como meio para crescermos, não como finalidade de vida. Ainda, o próprio sexo. O sexo pelo sexo, o sexo promíscuo, sem o sentimento, diz Joana de Ângeles, uma linguagem metafórica, é como beber água do mar. Só aumenta ainda mais a tua sede. Agora, se eu vejo o lado espiritual do sexo, do prazer, trazendo o amor para a relação, além de relaxar o corpo, como diz ela, eu dinamizo as forças de inspiração da alma, pela troca de forças mento-eletromagnéticas, como diz André Luiz.
No sexo, há um circuito de forças em que o homem e a mulher trocam um com o outro. Quando há o amor, um se completa com a energia do outro. Isso dá na alma, psicologicamente, depois do ato, depois do clímax, uma sensação de completude. Enquanto há o sexo pelo sexo, deixa mais ansiedade. Tanto que os maiores usuários de Viagra na atualidade são os jovens, os que não precisam, porque buscam suprir pela quantidade a qualidade que falta, que só o amor dá. Narra Joana de Ângeles, no livro, que Messalina, uma mulher, após uma noite inteira de orgia, foi interrogada ao amanhecer por Cláudio. E agora está satisfeita? Ela responde, não, apenas cansada. Ou seja, fruiu uma noite inteira e não se planificou, porque faltou o lado espiritual do prazer, que é o amor. Tá? E o vírus da AIDS, que surgiu logo depois em que eclodiu a libertinagem sexual, que é o uso sem responsabilidade, que pôs um freio, não resolveu, mas pôs um freio nessa promiscuidade toda, que faz as pessoas pelo menos pensarem 2 vezes antes de ter uma relação sexual qualquer, seria um mal para a humanidade? É de se pensar. Por que não descobrimos a cura ainda? Estamos prontos, enquanto humanidade, para a cura? Sigamos. O terceiro, então, é o sofrimento resultante dos condicionamentos, em que abarca principalmente a educação incorreta. Nós, desde pequenos, somos educados, instruídos, condicionados a ter, ao invés de ser, o que lá na frente era uma grande frustração. Ainda, ao competitivismo. Temos que ser o melhor, não importa o quê, que dá um grande estresse. Muitos vivemos isso na atualidade. E ainda ao hedonismo, que é a busca do prazer materialmente falando, somente, como meta de vida, o que dá um grande vazio na alma. Hoje ainda, culturalmente, felicidade é sinônimo de status. E que para sermos felizes, temos que ter esse status. Já paramos para pensar o que é isso? Tem uma frase, tem no Face, que diz assim: status é comprar algo que a gente não quer com um dinheiro que a gente não tem para mostrar para pessoas que a gente não gosta alguém que a gente não é. É só aparência. Como tu queres ser feliz, gera uma grande ansiedade por ter status. E se é que tu adquire algum, dá uma insegurança enorme de manter esse status e um medo de perder. Então é só aflição. Onde o bom já não é bom o suficiente. Eu tenho que ter o melhor. Melhor celular, melhor carro, melhor isso, melhor aquilo. Não para me preencher. A gente nem usa, né? As funções todas. Mas para quê? Para eu provocar inveja no outro. Um prazer mórbido, um prazer doentio. Então eu sofro por livre opção. Não tem nada a ver com karma. Tá? E Joana de Ângeles continua o estudo sobre Buda. E ele fala, segundo ela, que são 2 as causas, as origens do sofrimento. As causas atuais, que são as emoções perturbadoras, logo veremos, e as causas passadas, que no Espiritismo é a lei de causa e efeito, como alguns conhecem como karma, na linguagem mais oriental. E o karma, a lei de causa e efeito, se divide entre 2 questões ainda: prova e expiação. Fala-se muito no Espiritismo sobre isso. Qual a diferença? A prova tem seu início no livre-arbítrio. Nós escolhemos, enquanto espíritos, as provas pelas quais queremos passar para crescermos com ela. Na expiação, nós somos obrigados a colher o que semeamos. É a lei de retorno, em que eu colho o que eu plantei antes, para aprender. Para clarear, alguém que vai fazer uma faculdade, se matricula, faz as cadeiras e passa literalmente por provas para ver se passa ou não. Né? Isso é aprovação. Se a pessoa roda, não passa as cadeiras, ela tem que repetir ela. É obrigada a repetir para continuar de onde parou. Isso é expiação, é algo imposto. Ainda, nosso cônjuge, marido ou mulher, nós escolhemos muitas vezes antes de reencarnar. Aqui se reencontramos e temos a opção de ficar com ele ou com ela, ou não. E vai ser uma aprovação pelo resto da vida. Ela não é, alguém acha fácil aqui. Né? Então, se o cônjuge é prova, a sogra é expiação. Mas é imposto. Né? Brincadeira. Então, vamos analisar esse karma. Tá? Diz Joana assim:
Na raiz de qualquer tipo de sofrimento, sempre será encontrado como seu autor o próprio Espírito, que se conduziu erroneamente, trocando o mecanismo do amor pela dor no processo de sua evolução. Diz André Luiz uma linguagem metafórica que evoluir é como subir uma montanha. Nós podemos subir essa montanha de nós mesmos, suando pelo caminho do amor. Mas nós subimos por livre opção esta mesma montanha, suando e chorando, em que a dor nos reconduz à estrada reta do amor. E logo abaixo dessa frase, Joana prossegue assim: a fim de apressar a recuperação, eis que inverte a ordem dos acontecimentos, sendo a dor o meio de levá-lo de volta ao amor, por cuja trilha se faz pleno, se faz feliz. Fala muito rápido, pessoal. Diminuir um pouquinho. É muito conteúdo. Um exemplo disso é a síndrome de Down. Uma das e não a causa da síndrome de Down é que este espírito, em outras encarnações, usou a inteligência para fins escusos, para fins ruins e perversos. Na síndrome de Down, há uma imposição genética da trissomia do cromossomo 21, em que leva a uma má formação cerebral, em que impede que o espírito manifeste em plenitude a sua inteligência. Veja bem, são espíritos, muitas vezes, muito inteligentes, mas pelo instrumento físico que tem, essa expressão fica obnublada, limitada. Pega uma pessoa que toca muito bem violão, dá um violão de 2 cordas para ele. Por mais que tenha talento, ele não consegue expressar em plenitude o seu talento. Tá? E mesmo assim, alguns deles são muito inteligentes. Há um na minha região que fala 6 ou 7 idiomas. Então, um espírito muito inteligente. Tá? Mas então, muitas vezes, pode levar a uma ideia de punição. Usou a inteligência para fins ruins, agora, eu, divindade, te tiro ela. Mas não é. Por quê? Com a expressão da inteligência limitada ou obnublada, este espírito aqui reencarnado fica muito mais propenso a desenvolver o quê? O coração, o sentimento, o afeto. Tanto que um exemplo clássico foi que nas Paralimpíadas de Seattle, em 1996, havia corrida de 100 metros com jovens assim. Dá-se a largada, o que estava à frente, vencendo a corrida, tropeça e cai. Os outros passam por ele, ele começa a chorar pela dor que deu, machucou o joelho. Eles ouvem o choro e vão ali parando, retornam, pegam nas mãos dele, o erguem e todos cruzam juntos a linha de chegada. Dizem que nunca houve tanto aplauso contínuo no estádio. Isso foi muito bonito. Quem são os deficientes verdadeiros? Eles ou nós, deficientes do coração? Então vejam, nessa encarnação, desenvolvendo mais o sentimento, o coração, o afeto, ele alia numa próxima existência, ou até mesmo na espiritualidade, a inteligência que já tinha com o amor agora. Desenvolve o quê? A sabedoria. E tem muito mais chances depois ser feliz. Então é a dor trazendo de volta o amor, por cuja trilha se faz pleno, se faz feliz. Uma vez eu estava na minha casa espírita, e entram os pais, uma criança assim, e um espírita falou o seguinte: o que esses pais fizeram de ruim para merecer um castigo desse? Veja a elevação do espírita. Né? Muitas vezes esses pais, por saberem que aquele espírito precisa de muito amor, por amor o escolhem como filho. Por amor. Tá? Só fecha esses parênteses. E sigamos. Diz Joana ainda: opção pessoal é roteiro destituído de qualquer ação punitiva, educando ou reeducando por meio dos mesmos mecanismos graças aos quais houve comprometimento. Educando é prova, reeducando é expiação, está repassando pelo mesmo processo de aprendizagem. Por meio dos mesmos mecanismos, ou seja, com ferro fere, com ferro será ferido. O que pode levar também a uma ideia de punição. Mas a minha dor não anula a dor que eu causei no outro. A dor que eu sinto agora não vai anular na lei a dor que eu fiz a outro sofrer. Ela é apenas um mecanismo para me colocar no lugar do outro, que não fiz antes.
O que diz a lei de amor? Fazer o outro, queria que o outro vos fizesse. Obrigado. Mas para fazer isso ao outro, eu tenho que me colocar no lugar dele. Quando assim eu não faço, eu ajo com indiferença. Indiferença que é a ausência do afeto. O ódio é o amor traído, o amor enlouquecido, doente. O poder é o contrário do amor, onde há poder não é amor e vice-versa. Então, se eu ajo com indiferença hoje, fazendo mal para alguém, na próxima encarnação, até mesmo nessa, eu sofro aquilo que eu fiz sofrer. O mesmo mecanismo, para eu então me colocar no lugar do outro. Para clarear. Havia um senhor que estava ficando cego nessa encarnação. Então procura auxílio e tudo mais, e estava perdendo a visão cada vez mais, e acaba fazendo uma regressão de memória a vidas passadas. E ele viu a seguinte cena, que no passado ele pertencia a uma tribo que tinha por hábito, por costume, com um ferro em brasa, cegar os olhos do membro que havia traído ela. E no ritual eles escolhiam aleatoriamente alguém, que se por sua vez se negasse, era morto. Numa ocasião assim, ele foi escolhido, sendo obrigado a isto. Mas quando ele cegava o seu companheiro da tribo, o seu irmão, ele sentia enorme prazer naquilo. Gostava. Mostrando indiferença ao que o outro sentia. E nesta encarnação, então, ele estava sofrendo, perdendo a visão, para se colocar no lugar do outro, o que não fez antes. E como todo sofrimento, toda dor, visa educação e jamais punição, aprendida a lição e tendo méritos para isso, não há por que o professor continuar ali. Nesse caso, ele se curou. A dor é o último recurso que a divindade encontra para que aprendamos a amar, a se colocar no lugar do outro. A profissão que temos hoje, o próprio centro espírita, é para repararmos por amor os débitos de antes. Tem um caso bem conhecido. Um espírita, certa feita no trabalho, perdeu o dedão. Ficou tribrabo com Deus, com o mentor. Que mentor é esse? Ele fazia o bem, era dedicado. E no centro espírita, ele veio na reunião mediúnica, todo enfaixado e tudo mais. Ele veio uma mensagem. Que na outra encarnação, o mal que ele fez foi tão grande que ele veio com uma marca perispiritual no perispírito para perder o braço inteiro. Mas como fez o bem, ficou só a lição. A dor que nos chega é sempre diminuída, não é a que merecemos. E a gente mesmo assim sempre reclama. Tá? Então nosso trabalho no centro espírita, nosso trabalho no dia a dia, na nossa família, atender com amor, fazer com amor, nós resgatamos os nossos débitos. Tem até uma anedota que diz que se alguém usou instrumentos de tortura no passado para fazer o mal, pode usar nesta vida instrumentos de tortura para fazer o bem. Vem com a missão de ser dentista. Né? Dói. Sigamos. Diz Joana assim: interdependentes, o sofrimento e o amor são mecanismos da evolução. Quando um se afasta, o outro se apresenta. Aqui entramos nas causas atuais do sofrimento. Quando que o amor se afasta? Quando entra em cena o egoísmo, o nosso ego. Qual que é a diferença? O amor é querer para nós. O egoísmo é querer exclusivamente para si, para mim, para mais ninguém. Então o sofrimento, em vez de ter origem no passado pelo meu karma, não, é pela minha forma egoísta de viver atualmente. Então do egoísmo em seus filhos, o orgulho, o ódio, o rancor, a inveja, o ciúme, derivam muitos sofrimentos que as causas estão na atualidade. Está de Valdo contra que havia um casal que era muito infeliz, porque a mulher, qualquer semelhança, mera coincidência, tá, pessoal? A mulher era muito ciumenta. Então, o marido ia trabalhar da manhã, tinha que ligar para a esposa: benzinho, vou fazer um rápido lanche antes de ir para o trabalho e já vou lá. De meio-dia, a mesma coisa: amorzinho, não vou almoçar contigo hoje, fazer um rápido lanche e já volto para o serviço. De tarde, igual: amorzinho, fazer um happy hour, comer um lanchinho rápido e já vou para os teus braços. Era um casal muito infeliz, com apenas alguns momentos de prazer. E assim o tempo foi transcorrendo, passando. E um dia o cara morreu. E estava lá ela, no velório, ele ali, e ela chorava. E de repente ela vê se aproximar do caixão uma mulher que ela não conhecia. E mesmo ele ali defuntinho, ela fica com ciúme.
Ela se aproxima também. Vem cá, tu conhecia o fulano? Sim, conhecia. Mas o que a senhora era dele? E ela enrubesce e fica vermelha. Eu era a outra. Como assim essa criança? Filho dele? Mas como, a que horas? Na hora do lanche. Porque ninguém vigia sentimentos. E ciúme é um fenômeno psicológico de insegurança pessoal. É uma dor moral. E em toda dor e sofrimento está a chave para curar-nos. No fundo, ciúme muitas vezes é uma falta de auto-amor. E se a pessoa buscasse curar o ciúme, teria que se amar mais. E assim, então, se amando, seria feliz e faria o outro feliz também. Porque quem não se ama, não ama a ninguém. E a pessoa muito ciumenta, ela é assim, porque se ela estivesse no lugar do outro, ela trairia. Então ela projeta as suas questões no outro. Tá? Então que se cure e veja que as causas estão em si próprio, não no outro. Tá? E sigamos. Diz Joana assim: há 2 mecanismos eficazes para o progresso: o amor que sabe e a dor que impulsiona. Mediante o amor que se ilumina de conhecimentos libertadores, o espírito cresce para Deus. Não basta amar, é preciso saber como amar. Tanto que é um ensino que se repete 2 vezes no Evangelho e no Livro dos Médiuns. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. E instruí-vos, eis o segundo. E se instruir para quê? Para melhor amar. E diz ela logo abaixo dessa frase: quando este recurso do amor demora de aparecer ou é deixado de lado, a dor se aninha no homem e mesmo rejeitando a sua presença, ela o domina, reeduca e eleva. Eu posso ter o maior amor do mundo e for auxiliar numa cirurgia. Eu vou matar o outro ali. Eu não tenho conhecimento para isso. Então eu tenho que amar, ter o sentimento, mas me instruir para fazer a parte que me cabe. Havia uma mulher que era muito caridosa, passou a vida inteira fazendo bem, sempre amava os outros, se doava, dava coisas, mas jamais se permitia qualquer forma de gratidão, de retribuição. Com 60 anos, ela ganha um AVC, um acidente vascular cerebral, derrame, e fica tetraplégica, não mexe nada do pescoço para baixo. Ela fica 4 anos assim e desencarna. A filha, que era muito espiritualizada, fica com raiva de Deus. Que Deus de amor é esse? Em que dá esse castigo para a mulher tão boa? Ela era realmente muito boa. Depois, mais para frente, ela entende o porquê. No amor, amar é tão importante quanto saber receber amor, para dar ao outro também a alegria, a felicidade de amar. Ela passou a vida inteira amando, mas não se permitia receber afeto. E nesses 4 anos, ela tetraplégica, ela ficou completamente dependente dos outros. E aprendeu o quê? A receber o amor. E assim, levaria esse aprendizado já para a espiritualidade, a felicidade de jamais ser amado e também para próximas encarnações. E se assim não fosse, ela teria que reencarnar de novo, passar um período bem mais longo para aprender a mesma lição. Então foi por mérito que ela teve aquela dificuldade. Então amemos e nos permitamos receber amor também. Tá? E sempre nos instruindo. Diz Joana ainda, é sempre o sofrimento, é sempre a bigorna de aflição, trabalhando hoje em dor, a fim de evitar a destruição amanhã pela dor. Então a dor nos protege. Não sei quanto a vocês, mas se não fosse a dor que dá na barriga quando a gente come demais, eu teria morrido desencarnado a primeira vez por um rodízio de pizza. A dor disso, pelo amor de Deus, para. Né? Nessa mesma linha de raciocínio, há muitas dores físicas que são somatizações de conflitos espirituais, emocionais, que se não fosse a dor, nós enlouqueceríamos. Haveria distúrbios bem maiores. E nesta mesma linha de raciocínio, há muito câncer que salva as pessoas.
As pesquisas mostram que após a doença, em geral, as pessoas são muito mais felizes do que antes do câncer. Porque aprendem finalmente a quê? A dar valor que vocês não valorizavam. Então o câncer foi um grande mestre. Então a pessoa vai lá, tem o câncer, se trata, mas continua com ódio, com mágoa, apegado a isso. O que acontece com o câncer? Ele reaparece. Temos que ir no médico, sim, mas é o porquê a doença apareceu. Então a dor, ela nos protege muito. Tá? E sobre isso diz Joana ainda: o espinho que fere defende a rosa, e o cascalho grosseiro guarda o diamante. Assim também, na existência de todos os seres humanos, o que pode parecer instrumento de aflição constitui proteção e defesa. Tinha um amigo meu no carnaval, disse assim: se não fosse essa cirrose, eu ia beber até cair. A dor é uma bênção. Está evitando que você se comprometa ainda mais. Seguindo esse raciocínio, chegou uma vez um pai em Chico Xavier com um filho nos braços. E Chico, nessa mediunidade, ele curava. A criança, o filho, era cego, surdo, mudo, não tinha os 2 braços e estava com uma doença e os médicos iriam amputar ambas as pernas. Então o pai pede para que Chico Xavier curasse o filho ali. E Chico Xavier tinha o potencial, a energia para curá-lo, mas não o faz. A pedido de Emmanuel. O pai se indigna. Hoje a gente vai no médico, o médico tem uma injeção, um remédio para o filho e não quer dar. Então o pai pede explicações, mas vem cá, o espiritismo tem alguma explicação para isso? Não basta tanto sofrimento, vai perder as pernas ainda? Aí Emmanuel lhe transmite que este espírito antigo, este corpo infantil, nas últimas 10 reencarnações cometeu suicídio. E que se ele viesse com os braços, já teria se matado de novo. E como a mente estava lúcida, ele pensava em sair correndo até achar um carro, um precipício, um lugar alto, uma piscina, para quê? Se matar novamente. E ele ficaria ali reencarnado, iria perder sim as pernas para o próprio bem. E ficaria ali reencarnado até que se diluísse essa ideia, esse hábito mental do suicídio. Tudo o que fazemos vira hábito. Ninguém vive sem, temos bons e ruins. E este espírito já estava habituado, frente a uma dificuldade, se matar. Então se ele viesse com o corpo perfeito, sadio, na primeira desilusão amorosa, perda de um grande emprego, o que ele faria de novo? Se mataria. Então pensemos num caso deste, que Deus de amor é esse que fala o Espiritismo? Ali, onde nós não achamos que está o amor, com base na reencarnação e pensando um pouquinho, justamente ali ele está. Tá? E sigamos. Diz Joana ainda: recorda-te que as provações que te visitam, nós as solicitamos a Deus, que as concedeu como função terapêutica para o espírito endividado que somos, conseguindo a honra de vivenciá-las. Desse modo, nunca nos permitamos que o desencanto e a aflição nos conduzam à dúvida a respeito de sua proteção. Então nós, muitas vezes, solicitamos as dores pelas quais queremos passar, para crescermos com elas. Vou trazer um caso material e farei um paralelo com o espiritual. Eu tinha uma amiga que juntou dinheiro, 1 ano e pouco, e pagou por umas 2 semanas de sofrimento para ela. O que ela fez? Ela pagou por 2 semanas de sofrimento para ela, pelo menos. O que ela fez? Ela botou silicone. Depois da cirurgia, estava lá cheio de dor, né? Por isso meu cunhado cheio de frescura. Mas, feliz. Aquilo me chamou a atenção. Como tu sofrendo cheio de dor aí, tá faceira. E ela disse, é que depois que passar as dores, vou ficar bem e vou estar muito mais exuberante. Então posso ficar feliz por antecedência. Muito bem. Mas no caso dela, deu um processo raro de rejeição do silicone. E ela teve que refazer a cirurgia. Passar pelas mesmas dores de novo. E continuava feliz. Ah, não, para tudo. Antes eu entendi, mas agora tu vai sofrer de novo, passar pelas mesmas dores. Como tá faceira ainda? E ela responde, como foi uma imperícia médica, ela faria a cirurgia de novo de graça. E como a pele já havia esticado, colocaria uma prótese ainda maior, ficando ainda mais exuberante.
assim também somos nós espiritualmente. Nós sabemos, nós escolhemos as cirurgias morais pelas quais iremos passar. Nós sabemos que vai doer, nós sabemos que vamos sofrer, mas sabemos principalmente que, em superando as dores, depois estaremos muito mais exuberantes como espíritos e, por consequência, mais felizes. Para encaminhar o encerramento, qual é a relação disso, do sofrimento, com a nossa felicidade? Pensemos o seguinte: havia um espírito, certa feita, estava enjoado da vida, com um vazio existencial muito grande, e sai de madrugada para passar com o carro. E na autoestrada, ele ouve um estouro. Se assusta, anda mais alguns metros, olha para trás, o retrovisor não vê nada. Então ele sai do carro e vê na porta de trás do caroneiro um baita amassado no carro. Ele olha assim: bah, tocaram algo no meu carro. Olha mais atrás, um tijolo. Bah, tocaram um tijolo. Se irrita, fica enfurecido e vê mais atrás ainda uma criança. Não vê mais ninguém. Foi tu. Sai correndo em direção a ela, a ergue furiosamente pelo pescoço, ia dar um golpe. Ele se acalma um pouco, porque era espírito, né? Se acalma um pouco. Vem cá, guri. Foi tu que fez isso? E a criança apavorada já trema, com lágrimas nos olhos, chorando. Sim, tio, fui eu. Mas por que tu fez isso? Amassou meu carro lá com tijolo. Tio, eu estava levando meu irmão, que é paraplégico, para o posto de saúde. Como as fichas são poucas, a fila é longa, tenho que ir bem cedo. E tio, fui descer a ladeira, segurando ele, e estou há quase 2 dias sem comer. Estava sem força, não consegui segurá-lo. Ele escapou de minhas mãos, a cadeira de rodas, ela desceu, ele se esborrachou lá no chão. Tio, ele não consegue se levantar, está machucado. Eu não tenho forças também. Eu preciso da ajuda de alguém. E tio, eu estou há um tempão aqui, implorando para que alguém pare e me auxilie. E ninguém, tio, ninguém me ajuda. O único modo que eu encontrei foi tocando um tijolo. Então ele se condói com a criança, tudo mais, ajuda ela, ajuda seu irmão. Enfim, passa-se 1 ano. E ele conservava o amassado na porta. Ele tinha condições financeiras de consertar, mas não queria. Para quê? Toda vez que olhasse o amassado na porta, lembrasse de não ir correndo tão rápido pela vida, sem olhar para os lados. Agora pensamos o seguinte: que o motorista é nosso self, nós espíritos. O carro, nosso ego, nosso corpo. O menino com o tijolo na mão é Deus. Perdão, o motorista sendo o nosso ego, nosso corpo. O menino com o tijolo na mão é Deus. E o cadeirante lá atrás, jogado, sem forças para erguer-se, é nós, espíritos, que precisa do corpo, do ego, para levantar-se, para erguer-se. A gente fica passeando pela vida e não damos atenção para o espírito lá jogado. E Deus nos chamando, e nos chamando. Nós nunca damos bola. E qual é o último recurso que a divindade encontra para chamar nossa atenção? É tocando um tijolo. Que sempre visa a nossa felicidade. E é por isso que conservamos certos amassados espirituais, para que nos lembre uma mensagem. Agora, essa mensagem não é eu que vou ler. Não é tu, não é ninguém. É a própria pessoa. Tem que se conhecer. Lembra a criança do início? Que mostrei? De novo, pessoal. Sim. Sabe por que ela passou por aquilo? Alguém sabe? Eu também não sei. E da mesma forma, nós aqui não sabemos o porquê ela passou por aquilo, nós não saberemos, enquanto encarnados, o porquê de muitas coisas as quais passamos e ainda vamos passar. Mas eu sei, através da doutrina espírita, que tem um porquê. E que sempre, mas sempre visa a minha educação e a minha felicidade. Por isso, Joana de Ângeles diz assim: ser feliz é bênção possível em qualquer situação, mesmo quando está sofrendo, pelo conhecimento que se está libertando. Felicidade, portanto, não é a ausência de dor, mas a perfeita compreensão de sua finalidade. Nós podemos, através do estudo, compreender a finalidade da vida e crescer em direção a ela, ou esperar que Deus nos dê uma tijolada. Tá? E para finalizar de verdade agora, tá?
Um poema vem ao encontro disso, que é da Amélia Rodrigues, por Divaldo Franco, que sempre podemos ser gratos ao que nos ocorre. Diz ela assim: muito obrigado, Senhor, pelo que me deste e pelo que me dás. Muito obrigado pelo pão, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o ar, a terra e o mar, que acompanham a ave fagueira que corre ligeira pelo céu de anil e se senta na terra verde tapecada de flores, em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor e diante da minha visão, pelos cegos, formulo uma oração. Eu sei que depois dessa lida na outra vida, eles também enxergarão. Obrigado pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que choram os olhos do mundo inteiro, e diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, porque eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles também ouvirão. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que alfabetiza, que canta uma canção, teu nome profere com sentido de emoção. Diante da minha melodia quero te rogar, pelos que sofrem de afasia, pelos que não cantam de noite e não falam de dia. Porque eu sei que depois dessa expiação, na outra encarnação, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que oram, que semeiam, que agasalham, mãos de amor, de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de poesia, de cirurgia, de sinfonia e psicografias, mãos que acalentam a velhice, a dor e o desamor, que acolhem ao seio corpo do filho alheio sem receio, pelos meus pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque posso bailar. Olho para a terra e vejo amputados, marcados, desesperados, paralisados. E eu posso andar. Oro por eles, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se está numa mansão, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista o amor. O amor de pai, de mãe, de marido e esposa, de filho, de irmão, de alguém que lhe estenda a mão, mesmo que seja o amor de um cão, pois é tão triste viver na solidão. Mas, se não tiver ninguém para amar, um teto para me acolher, uma cama para me deitar, mesmo assim não reclamarei, nem blasfemarei. Simplesmente direi: obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em Ti. E pelo Teu amor, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela atenção.